Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando sequência, então, na conferência número 3 de Monsenhor Tihamer Todt, o tema A Igreja de Cristo é Santa. E no vídeo anterior nós vimos que o ideal moral da Igreja é santo. Portanto, a Igreja Católica exige de seus membros uma vida moral pura, que envolve o matrimônio, os filhos, ser contra o aborto e assim por diante. Foram alguns exemplos que nós vimos no vídeo anterior. Agora, dando sequência no raciocínio de Monsenhor Tihamer Todt, ele diz assim, em primeiro lugar, ele faz um esclarecimento, que eu achei muito interessante. A Igreja não tem, pois, por escopo ensinar as ciências, proteger as artes, construir escolas, traçar um programa econômico e etc. Sem dúvida, ela também faz tudo isto. Mas falo somente para chegar ao seu escopo principal, aquilo que o primeiro Papa proclamou no dia do primeiro Pentecostes, na praça de Jerusalém. Ele disse, fazei penitência, fugi do meio desta geração perversa e recebei o Espírito Santo. Numa palavra, tornai-vos santos. De fato, foi isso que o apóstolo Pedro, ou São Pedro, disse conforme registrado nos Atos dos Apóstolos, no seu primeiro discurso, ou num dos seus primeiros discursos, como o líder da igreja de então. Então, é apenas um esclarecimento. O objetivo principal da igreja é fazer as pessoas se tornarem santas. Esse é o objetivo principal. Mas ela faz também outras coisas, mas sempre visando este objetivo final, ou a santidade das pessoas. Tornar-se santo, portanto, é um sublime pensamento. Mas como a humanidade atual recusa compreendê-lo? O mundo atual não tem um minuto de descanso de seu trabalho, sem trégua, das suas descobertas, a sua técnica, a sua indústria, o comércio, o seu trabalho incessante. E Deus vê e ouve todo esse trabalho enervante e febril. E, no entanto, não vos admireis do que vos vou dizer. No entanto, Deus afastaria de si, como um vaso partido, a terra inteira, se um dia não mais se achassem nela santos. É muito bonito esse pensamento. A terra só existe, só subsiste até os dias de hoje, porque existem santos vivendo nessa terra. E todos os católicos, 1,4 bilhão de pessoas quase no mundo, são incentivados diariamente a serem santos pela sua igreja. Porque é para estes santos que a terra existe. A terra, com efeito, não existe para que nela circulem automóveis, nem para que nela passem trens, nem para que nela trepidem máquinas, nem para que ressoem os apitos do progresso. Não. A terra existe para que nela vivam santos. Eis porque existe o mundo. Mas como se pode afirmar semelhante coisa? Como? É a Sagrada Escritura que o afirma. É o desígnio de Deus que o homem se torne um santo, conforme registrado na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, onde lemos, o que Deus quer é a vossa santificação. O fim da redenção é restabelecer o estado em que o homem se achava antes da queda. Antes da queda no pecado, o homem estava em estado de graça, vivia na sociedade de Deus, logo era santo. Fazer novamente do homem um santo, eis o fim da igreja. Eis a tarefa imensa que nos aguarda. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós lemos, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo.
diz São João a respeito do Verbo encarnado. Mas tornar-se filho de Deus é tornar-se santo. Por isso chamamos santa a nossa igreja, porque ela quer realizar isso em nós. Bem, de que a Igreja Católica seja realmente santa, temos ainda outro sinal interessante. Observai quais são os que deixam a Igreja Católica, quais são os que apostatam e quais são os que vêm para a Igreja Católica, os que se convertem. É um pensamento bem interessante. Ele diz assim: quem são os que deixam a Igreja Católica? Os melhores? Os mais santos? Absolutamente não. São justamente os indivíduos levianos, egoístas, os que não se subordinam à santidade da Igreja, os que não admitem que depois de se divorciarem uma ou duas vezes não possam mais tornar a casar-se. A maioria das vezes, por despeito ou bravata, abandonam eles a religião católica, porque ela recusa casá-los uma segunda ou terceira vez. Então, claramente aqui, ele está pensando no rei Henrique VIII da Inglaterra, que decidiu abandonar a Igreja Católica quando o Papa da época se recusou a aprovar o seu segundo casamento. Que depois ele teve um terceiro, um quarto e assim por diante. Então, Henrique VIII é um exemplo bem clássico de uma pessoa que abandonou a Igreja Católica devido ao seu egoísmo, porque queria seguir as suas próprias paixões, os seus próprios interesses. Era um rei muito poderoso, de uma das nações mais poderosas da época, mas pensava mais em si do que em Deus, do que nas pessoas, na santidade da igreja. Agora vede os que vêm com entusiasmo para a igreja e solicitam sua admissão. São porventura as almas vazias, frívolas? De modo algum. São justamente as almas mais preciosas, aquelas a quem a divina providência não fizera a graça de nascerem na religião católica, mas que, procurando uma piedade e uma vida interior mais profundas, estudaram, escrutaram com ansiedade, até acharem finalmente a verdadeira e santa religião de Cristo. Essas pessoas vêm, ou essas almas vêm, porque sentem que aqui se acha a marca da verdadeira Igreja de Cristo, o ideal da santidade. E realmente, cada testemunho de conversão para a igreja que nós escutamos, na internet tem muitos, nós vemos que as pessoas realmente buscam esta santidade, esta vida espiritual mais profunda, esta aproximação maior com o divino, com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, agora vamos entrar no segundo ponto. Os meios empregados pela Igreja Católica são santos. Então, por que podemos afirmar isso? Não basta pregar o ideal moral, é preciso ainda ajudar o homem a atingi-lo. E é aqui que vemos de novo que só a Igreja Católica dispõe dos meios que conduzem à santidade. O primeiro meio com que a Igreja ajuda o homem a atingir o ideal moral é o pensamento das recompensas e dos castigos divinos. A Igreja ensina que a vontade de Deus é pôr em vigor a ordem moral no mundo. Aquele que trabalha para o triunfo das leis morais, seja na sua própria vida, seja na alheia, é realmente colaborador de Deus. E receberá dele a recompensa do seu trabalho, a felicidade eterna. Pelo contrário, aquele que viola a lei moral, desafia a Deus e receberá dele o castigo merecido. Quem não vê quanta força moral, quanta força de resistência, que ardor no combate, decorrem das lutas contínuas para atingir esse ideal e dessa santa convicção de que essas lutas se travam por Deus, para o cumprimento de sua vontade, para a nossa própria felicidade eterna. Então nós temos que reconhecer e temos que enxergar tudo isso, que de fato
o simples pensamento da vida eterna ou do castigo eterno, ele deve nos mover na direção da santidade. Mas para levarmos mais facilmente a bom termo essa luta, temos os sacramentos da Igreja. Então, os meios empregados pela Igreja Católica são santos e são os sacramentos da Igreja. Alguns não compreendem os sacramentos, não sabem o que pensar deles. Para que sacramentos? Muitos perguntam. Então Cristo já não nos remiu? São acaso os sacramentos que nos redimem? Não, não são os sacramentos. É evidente que é Cristo. Mas já vistes com certeza jardineiros irrigarem os seus terrenos. Há só uma bica no jardim, porém grande número de sulcos e de regos, pelos quais a água fresca e viva dessa única fonte chega a cada uma das plantas. Pois bem, a única fonte do jardim da vida moral cristã é a fonte que jorra do sacrifício do Gólgota. Mas para que a sua força vivificadora chegue a cada alma humana, os sacramentos servem de canais. O que são, pois, os sacramentos? Os canais que transmitem a cada alma os méritos redentores de Cristo. Eles nos trazem os merecimentos da redenção, e a força da graça que deles irradia torna a alma católica mais bela e mais capaz de vencer. Como mais bela? Como mais capaz de vencer? Agora aqui ele vai contar uma breve experiência. Há poucos dias recebi na fé dos seus avós uma jovem de 19 anos. Antes, havia ela terminado os estudos e obtivera permissão de fazer-se católica. Era de ver a alegria que lhe brilhava nos olhos quando ela fez a sua primeira confissão. Seu semblante brilhava como as velas da árvore de Natal. Alguns dias mais tarde, apresentou-se-me um estudante do 3º ano de Direito. Também queria voltar à fé dos seus antepassados. Também aguardava com impaciência o dia em que poderia confessar-se pela primeira vez. Então, pessoas jovens, 19 anos, 20 e poucos anos, já naquela época, se convertendo à Igreja Católica. E tendo anseio de fazer a sua primeira confissão. Realmente é uma experiência muito bonita. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu me confessei a um sacerdote, a um padre católico. Uma experiência totalmente nova. Eu já tinha 40 e tantos anos. Mas é uma experiência muito bonita. E é incrível como você, da confissão, você conta todos os seus pecados e você sai de lá muito mais leve. Você sai uma outra pessoa. É muito bonito. Por isso que a pessoa deve se confessar com frequência. A igreja ensina isso. Bem, assim é a Santa Igreja Católica, pois são santos os meios de que dispõe os sacramentos. Assim como exteriormente Cristo aparecia como um homem, posto que fosse Deus na realidade, assim também a Igreja exteriormente só aparece como uma série de milhões de homens, posto que em realidade seja a sociedade dos homens misteriosamente unidos ao homem-Deus, o corpo místico de Cristo, que há 20 séculos faz brotar as flores perfumadas da santidade entre os humanos. Não há pena capaz de descrever, ou caneta, né? Não há alguém capaz de descrever dignamente os cumes elevados do heroísmo moral a que chegaram, sob a direção da Igreja, multidões de homens lutando contra a sua natureza frágil e inclinada ao pecado, e de onde mostraram ao mundo o prodígio mais surpreendente, o tipo da santidade. Então, no próximo vídeo vamos falar sobre a terceira marca da santidade da nossa Igreja, que é há santos entre os membros da Igreja Católica até os dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.